Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Trader Talks. E hoje a gente tem um episódio mais que especial, né? Enfim, vocês sabem aí que a gente passou por um período de transição aqui nos últimos meses. Muita gente fala assim, Coxinha, você tá sozinho aí? Mas agora eu falo pra vocês que eu não tô sozinho. Então eu queria apresentar para vocês a nossa nova analista técnica aqui do time de análise técnica do BTG, que vocês vão ver aparecendo muito aqui também no canal do BTG Trader. Senhora Gabriela Spork, diretamente de Belo Horizonte. Seja muito bem-vinda, Gabi. Valeu, Costinha. Muito feliz em fazer parte aqui da equipe e também poder participar desse podcast, primeira vez. Tô animada. Eu falei que ela era de Belo Horizonte, mas pelo sotaque vocês não precisavam nem... Não precisava nem dessa dica, né? Mas enfim, galera, o propósito desse episódio é vocês conhecerem um pouco mais a Gabi. A Gabi vai estar na sala, vai estar assinando os relatórios junto comigo. Enfim, vai ser minha parceira aqui que vocês vão ver sempre. Inclusive vai estar aqui no podcast também como co-host. Eu acho que esse episódio é meio que uma oportunidade para o pessoal te conhecer, para o pessoal saber sua história. Enfim, né, o pessoal que já te acompanhava, o pessoal que às vezes não te acompanhava. Então, Gabi, começa aí com a gente. Fala um pouco de você, de onde você veio. Como que você conheceu o mercado, o que você fez da vida até chegar no mercado. Conta aí pra gente. Bora lá, eu sou formada em administração, formei pela PUC Minas. Fiz administração, pra mim foi mais porque na verdade eu queria ter feito veterinária, não tive coragem de fazer, achava que não ia dar dinheiro, então eu falei, vou fazer administração, que eu acho que é um curso que me dá assim, mais oportunidades aí no mercado. E assim que eu formei, eu comecei a trabalhar mais na parte comercial das empresas. Então, na parte de vendas, mexi com a parte de inbound marketing e tudo mais. E aí, uma das empresas que eu trabalhei foi uma empresa que era voltada para... praticamente desenvolvia um software para experiência do cliente. Tá. E fiquei lá na parte de vendas ali do inbound marketing. E, na época... A Toro Investimentos, que foi de onde eu vim, né? Ela estava se envolvendo muito com o lançamento de produtos, de cursos e tudo mais. E eles queriam alguém para tomar conta desses clientes que adquiriam os cursos. Então, como eu era de uma empresa que cuidava desse sucesso do cliente, eles queriam alguém que tivesse uma certa experiência nessa área. Então, eu acabei entrando na Toro ali no final de 2019, em novembro de 2019, mais para tocar essa área. E como eu... tinha que assistir os cursos para dar um suporte para esses clientes, eu tinha um contato muito próximo aí com a equipe de trade, né? Com a equipe de análise. Quando eu entrei na Toro, eu não sabia nem o que era Ibovespa. Não tinha noção nenhuma. Mal investi em poupança. Então, realmente, mercado financeiro, para mim, era uma coisa muito... assim, desconhecida. E aí, como eu tinha esse contato com a equipe de análise, eu tinha que assistir os cursos e tal, e eu comecei a achar bem interessante. Tinha um curso lá em específico que foi assim, um curso que me ensinou bastante. E aí, eu tive um contato muito próximo com o chefe da equipe de análise. O Panonco, né? O Panoncão, o Rafael Panonco. O Panonco já teve aqui já, grande Panonco. Pois eu tive um contato muito próximo com ele, ele foi super legal comigo, super paciente. Eu lembro que uma vez eu estava com umas dúvidas bem iniciantes, assim, e era época de pandemia, então ele marcou um call comigo para me ajudar a tirar a dúvida e tudo mais. Então ele me ajudou bastante. E aí eu comecei a gostar mais disso. Como eu não era da análise, na época o ator permitia isso, os funcionários podiam operar day trade. Então, eu comecei a fazer umas operações de day trade também. Tanto que, às vezes, eu falo nas lives assim, gente, eu sei o que vocês estão passando e tudo mais, porque eu já fui trader, então eu sei como é que é esse sentimento. Então, como eu fazia essas operações, eu fui me familiarizando, já tomei muito stop, já tive muito gains relevantes. E aí, surgiu, na época, eu fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, nessa área de marketing. E aí surgiu uma vaga na área de análise. Na época era para tocar um produto mais focado em swing trade, mas também pegar essa parte aí de day trade e tudo mais. E eu acabei entrando. O Panonco, ele já tinha me chamado umas 2 vezes antes, achando que eu tinha esse perfil. Eu falei, não, Panonco, não tem nada a ver comigo, não quero fazer isso. Mas acabou, né? Que entrei aí na parte de análise técnica e já vamos fazer 4, 5 anos que eu tô nessa área. Legal. E aí eu ia te perguntar isso, né? Tipo assim, quando a gente começa a entrar em mercado e aprender mercado, a gente sempre se vê no caminho em que a gente tem que escolher o análise fundamentalista ou a análise técnica. Né? No caso ali, porque eu acho assim, por que você preferiu a análise técnica e você às vezes não foi para a área de fundamento, por exemplo?
Eu acho que... Tirando esse fato, né, do contato ali. Eu acho que... Eu acho que uma coisa que me chamou mais atenção foi porque, como eu já estava mexendo com a parte de day trade, e sei lá, o day trade era o dinheiro ali na hora. Então, acho que a análise técnica me chamou mais atenção meio que por isso. A parte fundamentalista, ela é justamente isso, ela é muito fundamenta, um call mais de longo prazo e tudo mais. E, assim, eu não confesso que escrever esses relatórios grandes, assim, sobre ações e tudo mais, nunca foi uma coisa que me chamou muita atenção, sabe? Então, a parte da emoção do day trade foi uma coisa que me chamou muito mais atenção do que, vamos dizer assim, essa parte mais parada do relatório aí, da parte fundamentalista, entendeu? Entendi. Porque também acaba sendo um pouco mais difícil também, né? Você fazer... Não é que não dá para fazer operar um intraday ali com fundamento, mas só com fundamento, às vezes, sem ter noção técnica, mas acaba sendo mais difícil. Né? Exatamente. Entendi. E aí, conta pra gente, assim, quando você foi começar a estudar análise técnica, você começou a estudar por onde, assim? Quem eram suas referências? Qual que foi o estilo que você começou a gostar mais? Como que foi esse seu processo de início ali? Olha, sendo bem sincero, o único curso que eu assisti, assim, foi o curso lá que o Panonco, na época, tinha lançado. Não sei nem se pode falar o nome aqui. Pode. Chamava Trader 0 a 100, ele nem é mais comercializado pela corretora. Mas era um curso, assim, muito completo. Sério mesmo. Ele entregava um conteúdo que, assim, é raro a gente ver hoje em outros cursos, sabe? Então, esse curso, ele me ajudou bastante a entender um pouco mais e... Querendo ou não, nesse meio tempo, como eu tinha contatos aí com alguns clientes, teve alguns clientes que eu fiquei mais próxima e eles também me ajudaram a ter um viés, assim, no sentido... Não um viés, um modo operacional, por exemplo, o gráfico de Renko. Eu aprendi a ler o gráfico de Renko porque eu conheci uma pessoa que me ensinou e mostrar esse operacional. Então, eu sou uma pessoa que gosta bastante de operar, fazer operações mais de... como é que fala, gente? Esqueci a palavra. Mais de tendência. Muito raramente eu faço operação, sim, contra tendência, sabe? Me dá um mercado com volatilidade, com tendência, que eu vou operar ele tranquilamente. Agora, um mercado lateral, assim, é bem difícil pra mim, sabe? É o mais chato, assim, eu acho, né, também. É minha criptonita. Mas eu acho que é pra todo mundo que opera a tendência, assim, de certa forma, porque eu acho que o mais difícil também é a gente entender quando que o mercado tá com tendência e quando o mercado não tá com tendência. Exatamente. Porque naturalmente vai ser seu stop, né? Exatamente. E às vezes, eu acho que também quando a gente fica com muito viés, por exemplo, hoje eu tô com um viés que tudo está acontecendo, o índice vai cair. Igual a gente estava conversando até hoje na sala, né? Que esse índice está muito esticado. Então, meu viés é de venda. Às vezes, quando a gente fica com esse viés muito pessoal, a gente, às vezes, não respeita o que o mercado está entregando. Então, é uma linha muito tênue de você saber que, tipo assim, ó, meu viés pessoal é isso, mas a parte técnica é essa, de você meio que ir contra você mesmo para você conseguir ter um bom resultado, sabe? Realmente não é fácil, não. E quando o mercado tá muito lateral, eu tenho muito azar, porque ele bate ali no suporte ou resistência ali algumas vezes, eu falo, então tá bom, ok, agora eu vou tentar operar lateralização. Aí na hora que eu tento operar, é a hora que rompe. Eu falo, viu, por isso que eu não opero com gestão. Entendi. E dentro de análise técnica, assim, o que você mais gosta? É porque você falou de tendência, mas assim, se a gente puder ir mais a fundo, porque eu acho que hoje a gente tem tanta técnica diferente, né? Tem um pessoal que opera mais scalper, tem um pessoal que opera mais Fibonacci, tem um pessoal que opera mais ali usando as médias móveis, assim. Eu acho que até mesmo o pessoal poder conhecer mais ou menos o estilo que você gosta de operar, o estilo que você trade ali, o que hoje tem na sua tela, o que você gosta de usar, por que você gosta de usar cada coisa. Então, eu uso bastante as médias móveis, uso a média móvel de 9 e de 50 exponencial, 21 e 200 aritmética. Também gosto de deixar na minha tela os ajustes, esses pontos de... como utilizar como ponto de suporte e resistência também ali. E gosto também... Teve um indicador que eu já utilizei mais do que eu utilizo hoje, que é o MACD. Gosto bastante de utilizar, só que eu percebi que, principalmente, na verdade, foi mais no início do ano passado. Como ano passado, os primeiros 6 meses foram meses muito laterais, o MACD estava dando muito sinal falso. Então, eu acho que é mais do... Explica pro pessoal aí, pra quem não conhece, como... O que é o MACD? Como que você usa ele? Mais ou menos? Então, na verdade, eu utilizo o MACD linha histograma. Então, a gente consegue observar. Tem uma linha onde
acima dessa linha, vamos dizer assim, é compra, abaixo dessa linha é venda. E aí o histograma, ele é como se fosse uma montanhazinha, em que enquanto essa montanha ela está operando acima dessa linha, esse eixo zero sinaliza uma compra, e quando está operando abaixo sinaliza uma venda, e tem um cruzamento da média de 9. Então, o melhor dos mundos é quando a gente tem o casamento dessa montanhazinha, por exemplo, se diminuindo, e as médias móveis do MACD se cruzando para sinalizar, por exemplo, uma venda. Que o MACD é basicamente aquela diferença de duas médias, né? Para quem está em casa, não. Isso, exatamente. Então, como o mercado, no início do ano passado, ele estava bem lateral, eu percebi que o MACD estava dando muito sinal falso. Então, eu acho que, às vezes, não, mais do que só a gente, sei lá, se apegar muito a um tipo de indicador, é saber quando aquele indicador não está sendo mais útil para o momento de mercado, sabe? Então, é um indicador que eu gosto bastante. Voltei a utilizar tem pouco tempo, porque o mercado, ele realmente mudou bastante de uns 2, 3 anos para cá, né? Então, é um indicador que ele ainda fica lá, às vezes eu coloco, às vezes eu tiro, ou então tento até fazer algumas alterações em relação às médias do que é o padrão, assim, do MACD. Mas são os que eu mais gosto de utilizar, e o volume financeiro também. No meu gráfico, eu gosto de utilizar o volume financeiro, principalmente para, assim, quando tem movimentações de rompimento, para ver se esse rompimento, não é que ele não vai ser falso, mas a chance dele ser falso é menor com a confirmação aí de um volume financeiro mais alto. E as médias você acaba usando como também? Como rastreador de tendência? Rastreador de tendência, ou até mesmo cruzamento das médias. Eu gosto de trabalhar, os gráficos que eu trabalho basicamente são os gráficos de 3 minutos, 5 minutos e o gráfico de Renko. E aí no índice, no dólar e no Bitcoin, eu trabalho no índice o 11R, no dólar eu trabalho o 5R e no Bitcoin eu estou trabalhando o 25R. Então, são os gráficos que eu mais utilizo. E até mesmo no próprio Renko, eu também utilizo o cruzamento das médias, né, as médias sendo balizadoras aí de tendência e tudo mais. Legal, e eu ia te perguntar, você falou que usa o gráfico de 3 minutos, assim, é um gráfico um pouco diferente, né? Como que você chegou nisso aí? Então, o pessoal, lá onde eu trabalhava, eles utilizavam bastante o gráfico de 2 minutos. Eu lembro que tinha momentos em que o gráfico de 5 minutos, às vezes, ele demora mais para dar um sinal. E eu estava querendo pegar movimentos antecipados. E tentei utilizar o gráfico de 2 minutos, não me encaixei muito bem com ele. Eu falei, vou tentar utilizar o de 3. Pegou o meio do caminho ali. Aí o de 3, ele encaixou aí com o meu operacional. Então, quando eu tento antecipar um pouco aí uma entrada, normalmente eu utilizo o gráfico de 3 minutos. Porque é diferente, né? Geralmente a gente opera 2, 5, 1, 15... 60 no máximo, assim, o máximo diferente que eu vi, sei lá, uma pessoa ou outra que acaba operando o gráfico de 10 minutos, né, por exemplo, que é uma coisa mais difícil, assim. E aí eu ia até te perguntar, você falou da questão do Renko. Eu confesso que Renko é uma coisa que eu não sei nada. Assim, Vou te ensinar alguma coisa, então, Costinha. Não, tem muita coisa para aprender, mas assim, o Renko eu confesso que eu nunca entendi muito do porquê usar ele, assim. E por que você foi atraída pelo gráfico de Renko, por exemplo? Porque, deixa eu só assim, perdão, mas porque eu sinto que, por exemplo, o Renko talvez seja mais para intraday, né? Swing trade eu acho que talvez fica mais difícil fazer com o Renko. Ou é possível fazer? Não, confesso que o swing trade eu nunca tentei fazer pelo Renko. Eu uso mais para fazer operação de day trade mesmo. E até mesmo, eu só utilizo o Renko para operar futuros, tá? Eu não utilizo o Renko para operar ações. Por quê, assim? Porque o Renko, ele cada candle, não é candle que chama no Renko, é box, né? E cada box, ele é formado de acordo com uma variação de pontos. Então, por exemplo, só para vocês entenderem, o Renko é um gráfico atemporal. Então, ele não depende da variável tempo para que se crie um novo box, um novo candle. Só que, assim como o gráfico temporal, quanto maior o tempo, mais tempo necessário vai ser para se formar um candle. Então, por exemplo, no gráfico de 60 minutos, vão ter menos candles do que, por exemplo, um gráfico de 5 minutos. E aí, nessa parte, o Renko é muito parecido com o gráfico temporal, porque quanto maior o R, quanto maior o numeral que a gente utiliza antes do Renko, maior a necessidade de uma variação de pontos para que se crie um novo box. Então, o Renko, eu acho que ele é um gráfico mais limpo, com menos ruído do que o gráfico temporal, principalmente quando a gente está aí
em movimento de lateralização. Às vezes a gente fala que o índice dólar ele está igual um código de barras. No Renko isso fica muito mais claro para a gente conseguir visualizar pontos de suporte, pontos de resistência. Então, eu acho que é isso. Ele tem menos ruído no intraday do que os gráficos temporais, sabe? Entendi. Mas eu imagino, assim, como que você lida com a questão? Porque uma coisa que às vezes eu não entendia tão bem do Renko é que justamente você não sabe quando que o próximo box vai ser se formado, né? Justamente. Então, assim, como que você lida com o fato de que às vezes forma um monte de box, depois para, depois acelera, depois para... Eu acho que se tá demorando muito para se formar um box, mostra que aquele mercado, então, ele tá mais lateral. Ou ele perdeu volume, ou ele perdeu aquela força compradora, vendedora. Enfim, mostra, na verdade, é um sinal de alerta. Não é que desconsidera o tempo totalmente na análise, assim. Isso, então. Exatamente. É porque na hora que se forma um novo box, pode ser que, sei lá, uma hora formou o box, vamos supor, 11:03, depois 11:04, depois 11:25, depende, sabe? Mas se tá demorando muito para se formar o box, então alguma coisa aconteceu, o volume morreu, ou então, às vezes, o mercado tá esperando alguma notícia, algum dado para sair, por isso que o volume deu uma caída. Então, isso, na verdade, mostra, assim, se tá meio lateral, às vezes, então agora eu só compro ou só vendo na hora que sair dessa região, entendeu? Entendi. E como que você faz os ajustes desse box, assim? Porque eu imagino que dependendo da volatilidade... dependendo do ativo, da volatilidade do ativo, é mais períodos, menos períodos, assim. Você tem alguma regra para fazer isso? Eu utilizo do que quando me ensinaram. E depois, desde então, eu nunca mudei. É o que eu falei. Eu opero o índice no 11R, o dólar no 5R e o Bitcoin no 25. Por quê? O Bitcoin, ele é muito volátil. Eu até, quando eu comecei a operar o Renko no Bitcoin, eu tentei utilizar no 11R. Ele realmente deu boas operações, assim. Só que é muito, muito volátil. O Bitcoin futuro, ele é realmente muito volátil. Então, ele pagava muito rápido, mas também estopava muito rápido. Então, como ele é bem mais volátil, o Bitcoin eu prefiro utilizar um Renko maior. O dólar, como ele demora mais para andar, eu prefiro utilizar num Renko menor. E o índice, me mostraram com o 11R, me adaptei, o meu setup casa bem com o 11R, então nunca senti necessidade aí de mudar para outro tipo de Renko, não. Entendi, interessante, legal. E aí, é o que você falou, né? Você acaba... Imagino que você ali focou no início, no intraday e tudo, mas você também fez swing trade, assim, né? Fiz. Pra swing trade, você acaba mudando alguma coisa? O que você costuma olhar mais? Não, o swing trade eu basicamente utilizo os mesmos indicadores. O MACD, eu ainda acho que ele funciona para swing trade. E aí, no swing trade, normalmente eu olho os gráficos. Eu olho mais o gráfico diário e, às vezes, eu olho também o gráfico semanal para buscar aí algumas operações. Tá, mas assim, em termos de indicadores, muda alguma coisa ou não? Não, é basicamente os mesmos. São as mesmas médias, a questão aí também do MACD, até que é ponto de ajuste, suporte, assim, eu não utilizo. Até mesmo porque, normalmente, eu fazia mais swing trade em ações, né? Então, não tinha essas regiões aí, assim. E uma coisa que eu acho curiosa, assim, porque muita gente às vezes fala que é melhor as pessoas começarem pelo swing trade e etc. Eu brinco que eu não sirvo muito como parâmetro, que eu meio que comecei com um intraday e logo depois fui pro swing trade, etc. Que eu acho também que o intraday ele tem um ponto de... Por mais que ele seja mais difícil, eu acho que pro aprendizado você acaba lidando com mais coisas, né? Às vezes do que quem já começa direto pelo swing trade. Eu acho não é tanta questão de falar o que é certo, o que é errado, mas pelo menos eu sinto que o intraday ele me permitiu acelerar algumas coisas pelo fato de você acabar vendo mais mercado, você ter mais exposição ao mercado, assim. Hoje, como que você enxerga isso, essa questão swing trade em relação a day trade? Tem algum que você prefere ou não, assim? Você chegando aqui no banco, né, só para quem tava para quem não sabe, essa aqui é a primeira semana da Gabi. E aí eu tava mostrando pra ela as coisas aqui no banco, o que acontece. Tem muita coisa que a gente faz por trás das câmeras que vocês não ficam sabendo, então enfim, até mesmo relatório, call para institucional, etc. Que tem institucional sim, que usa análise técnica, você pode... É verdade. É verdade, então assim, a gente não costuma comentar, porque, enfim, a gente não pode falar nome de cliente nem nada. Mas... E aí eu tava mostrando pra ela várias outras coisas que a gente faz aqui. E aí ela até brincou, né? Falando assim, não, a gente de fora olhava, achava que era só a live e tal.
Mas eu queria perguntar isso, assim, né? Obviamente as suas preferências às vezes podem mudar com o tempo, com a exposição aqui às outras coisas, mas como que você enxerga essa relação swing trade, day trade? Tem o que você prefere? O que você recomenda mais pra galera? O que você... Qual que é a diferença pra você dos dois ali? Então, eu comecei igual você, eu comecei já no olho do furacão, que é o day trade, né? Então, eu acho assim, se a pessoa começa no day trade e vai pro swing trade, ela já tem muito mais estômago para, sei lá, segurar uma operação ou entender a volatilidade aí do dia. Eu não acho que são atividades que se anulam, eu acho que, na verdade, são dois tipos de operacional, vamos dizer assim, que podem se completar, né? Depende aí da quantidade de dinheiro que cada um tem e até mesmo a disponibilidade de tempo. Às vezes, a pessoa não tem tanto tempo assim para ficar acompanhando um detalhe, uma operação no day trade. Então, para esse tipo de pessoa, é melhor iniciar no swing trade. Mas, se tem essa possibilidade, eu acho que são, sim, duas atividades que eu acho que se completam, porque às vezes você consegue visualizar uma operação de day trade num papel, mas que também no swing trade está dando uma outra operação, sabe? Então, acho que são atividades que se completam. Eu gosto bastante das duas, tanto day trade quanto swing trade. Então, assim, não tenho uma preferência. Gosto... Meu negócio é girar e operar mesmo, entendeu? Tá, entendi. E uma coisa que eu ouvi você falando também é que, assim, no swing trade você tem algumas preferências, assim, né? Eu tenho os como papéis. Como que você seleciona esses papéis, assim, pra... É questão que Você tem uma lista já pré-determinada, você monta um screening, o que você costuma olhar? Não, eu tenho até um screening, mas assim, antes de ter essa possibilidade aí no Profit, eu era mais assim, olhava diariamente, tinha um produto antes, né? Que era um produto focado no swing trade, então praticamente diariamente a gente girava. Você acabou acostumando a olhar. Isso, girava os papéis para ver se está dando alguma entrada. Então, alguns papéis, assim, eu via que dava muitas entradas, ou então tive boas experiências. E eu falava, gostei desse tipo de papel aqui. Eu gosto de papel que assim, paga rápido, sabe? Então, tem o que eu gosto e o que eu não gosto. Eu, por exemplo... Você não gosta de papéis mais travados? Não gosto. Elétricas, não gosto de operar. Eu acho elétricas... Eu tenho um preconceito com elétricas. Eu acho que demoram um pouco para andar. Ambev também, eu acho que a Ambev... demora um pouco para andar, mas papéis que eu gosto de fazer, né, day trade, swing trade, por exemplo, a parte de varejo, então, lojas Renner, Natura, são papéis que eu gosto bastante, parte de aéreas, né, então, quando tinha Gol... Tem um pouco mais de volatilidade. Isso, quando Gol dá para você fazer ainda, né, não tá listado no Ibov, mas você consegue operar Gol ainda, mas Gol Azul eu gostava de operar bastante, então são esses papéis que eu gosto, assim, de operar, até mesmo de petróleo. Então, Prio, 3R, são papéis que eu gosto de olhar. Raia Drogasil também, adoro operar. Raio também, Rumbo também gosto de operar. Entendi. Bastante. E aí uma coisa que eu achei que me chamou a atenção, que você falou da questão de volatilidade, assim, né? Uma coisa que a gente debate muito no mercado, tem muita gente que fala que a avó é vida, tem gente que já fala que não gosta de muita volatilidade. Pelo visto, você gosta que eu gosto de momentos que o mercado está com volatilidade um pouco mais alta, é isso? Eu gosto, Entendi, mas nem certo. sempre isso significa que a gente vai ter, né, boas operações ou vai ter um grande ganho, né? Igual no início de abril a gente teve essa questão do Trump, em que com essa grande volatilidade o mercado ele realmente estava completamente sem direção. Então, no mesmo tempo em que ele pagava um trade muito bom, ele tirava tudo. Então, se tivesse que escolher com volatilidade ou sem volatilidade, eu falo com volatilidade com certeza, mas eu acho que tem que ter cuidado, sabe? E quais cuidados são esses que você acha? Eu acho que é entender um pouco do tempo de mercado e principalmente ter um bom gerenciamento de risco, porque se a gente não tem um gerenciamento de risco adequado e em momentos assim de volatilidade, você quebra. Você fica fora, fica fora do mercado. Às vezes, se você utilizou o seu gerenciamento aí de risco de uma semana, você pode acabar quebrando e não operar mais durante um bom tempo. Então, independente de qualquer coisa, você seguir o seu script certinho, né? Seus operacionais são esses, então você vai entrar quando der esse tipo de operacional, e se você, por algum motivo, as operações não estão se encaixando, cara, aceita, mercado tem todo dia, bem amanhã, mas não fica querendo dar murro em ponto de faca, porque você vai quebrar, entendeu? Entendi. E aí, em termos de estilo, né, que você tá falando da questão de você ter os setups e tudo, se é a pessoa que acredita mais ali na parte, se opera mais na forma mais objetiva, assim, do estilo, deu o setup tem que entrar, ou deu uma determinada configuração tem que entrar, ou você tem uma característica mais discricionária, assim, que você olha cenário, você
traçam um cenário, alguma coisa assim, porque é uma coisa que a gente sempre conversa aqui no podcast. Então, já tiveram pessoas aqui que operam 100% objetivo, então do tipo, apareceu o sinal, eu tenho que entrar, e também já apareceu pessoas que falam, não, eu gosto de dar uma analisada no cenário, ou faço um intermarket, de observar como que estão as coisas, como que estão as diversas classes de ativos, assim. Que você pensa, assim, dessa relação subjetividade, objetividade? Então... Você acha que é um problema? Como... Eu sou uma pessoa que não gosto muito de operar scalp. Não é que eu não gosto, não é meu estilo. Eu busco operações um pouco mais longas. Tá. Então, em relação a deu setup ou não deu setup, a minha resposta é depende. No sentido de que, por exemplo, principalmente quando o mercado americano estava lá abrindo aqui às 10h30. Então, tinha Às 11h30, não? Às 11h30, perdão. Tinha um tempo bastante relevante que dava para a gente operar, fazer certas operações, ou até mesmo quando alguns dados americanos estavam saindo mais tarde devido ao horário de verão, o fim do horário de verão por lá, né? Então, o que eu fazia? Em alguns momentos, por exemplo, se até o horário de sair algum dado relevante eu conseguir fazer algum trade bom, e na hora de sair o dado eu estou posicionada, se eu tô com uma gordurinha, eu posso, às vezes, tentar manter um contrato, mas sabendo que pode ter volatilidade. Entendi. Agora, se eu não fiz nenhuma operação assim, que deu uma gordurinha, o mercado está um pouco travado, deu um trade aí na iminência de sair algum dado importante, eu prefiro não entrar, sabe? Eu confesso que eu não olhava muito, por exemplo, o mercado americano vai abrir, não vou me posicionar. Eu não olhava muito isso. Vamos supor, o Ibov vai abrir. Não vou me posicionar. Mas, recentemente, eu tenho sentido que isso tem movimentado o mercado. Principalmente quando o nosso mercado acionário abre, quando a Bolsa Americana abre. Esses dois momentos eu evito me posicionar cerca aí de 10 minutos antes aí, dos papéis abrirem, sabe? Mas isso é porque, assim, você tem tido muita virada de mercado? Muita virada de mercado, muita volatilidade. Então, às vezes, você está num trade... Chegou a pagar ali, sei lá, 50 pontinhos, não pagou nem a parcial, mas ele vende estopa cheio, sabe? Então, não tive boas experiências, eu prefiro segurar, sabe? Tem que ter essa paciência aí. Entendi, legal. E uma outra coisa que eu queria te perguntar, assim, também, né? Acho que um ponto que é extremamente importante, a gente sempre fala aqui direto, da questão do gerenciamento de risco, porque por mais que a técnica seja o que chama atenção, né, o estilo, todo mundo quer saber o que está na sua tela, o indicador e tudo. Eu acho que não é só isso, né, que faz com que as coisas deem certo, assim. Quando você está operando, né, igual você falou que já operou na física e depois se tornou analista e tudo. O que você sente, e você também já teve muito contato com pessoa física também, etc. O que você sente que hoje é a maior dificuldade, assim, das pessoas físicas quando a gente trata desse tema de gerenciamento de risco? Você acha que... Porque eu acho que é isso, né? Assim, o pessoal ele fica muito focado na técnica, mas não entende tanto a matemática do gerenciamento de risco. Como que você chegou ali na sua forma de fazer esse gerenciamento? Eu acho que, assim, a maior dificuldade é não só a parte de gerenciamento de risco, mas também a parte de, por exemplo, equilibrar os contratos, porque é diferente você operar um contrato de índice e um contrato de dólar. Então, o que seria esse equilibrar os contratos? O seu financeiro. Então, por exemplo, se você operar um contrato de índice, se você tomar um stop no índice, se você operar um contrato de índice e um contrato de dólar, você vai estar desequilibrado financeiramente. Então, porque se você tomar um stop no dólar, você já está no prejuízo naquele dia, porque um contrato de dólar paga muito mais e também tira muito mais do que o contrato do índice. Então, essa parte de gerenciamento de risco e de equilibrar os contratos que você está operando, também eu acho que é uma coisa que as pessoas têm dificuldade e principalmente também a parte emocional. Porque, sendo bem sincero com você, Costinha, eu não acho que essa parte técnica é difícil, no sentido assim, hoje tem muita coisa no mercado, tem muita coisa ruim, mas também tem muita coisa boa, muita gente no mercado também, então tem muito conteúdo, dá para você filtrar e para você, às vezes, ou seguir o jeito operacional de uma pessoa que está funcionando para você, ou você criar o seu próprio estilo operacional. Então, isso, qualquer pessoa que se dedicar e, né, demandar um tempo aí, vai conseguir ter um bom resultado. Só que essa parte mental e principalmente de respeitar o gerenciamento de risco é o mais difícil, porque o ser humano, ele é avesso a risco, ele tem aversão à perda, né? Então, não respeitar os meus momentos aí, meus dias de fúria, né? Não saber que hoje era um dia de fúria, isso acabou me tirando, às vezes, o resultado que eu estava tendo no mês.
acabei entregando e virando pro negativo, porque eu não respeitei o meu gerenciamento de risco, entendeu? Então, eu acho que entender o quanto que o quanto que você tem hoje para começar. Ah, você tem, sei lá, você tem R$1.000. Poxa, R$1.000 dá para você operar quantos contratos de índice, quantos contratos de dólar, quantos contratos de Bitcoin. Eu, com R$1.000, eu, por exemplo, não operaria contrato de Bitcoin. Eu acho que Sim, meio que suicida. Talvez num contrato de dólar aí, no máximo, eu pessoalmente não operaria nem dólar, eu entraria só no índice, sabe? Eu acho que é tentar você entender qual que é a sua realidade, porque a gente às vezes fica, principalmente o pessoal na live, pergunta, qual que é o tamanho de stop ideal, quanto que eu coloco de stop loss, stop gain no dia. Depende da sua realidade. Eu não sei com quanto que você começou, não sei qual que é o seu financeiro e tudo mais, mas uma coisa que eu acho plausível, independente da quantidade que você começou, ou qual contrato você opera, por exemplo, você buscar diariamente em torno aí de 3 a 5% do seu capital. Eu acho que isso é plausível no day trade e também acho que uma rentabilidade, né? É um retorno muito positivo. Hoje sim, você não sim. encontra isso aí. E aí a questão também, né? Da pessoa entender que, por exemplo, ela buscando, sei lá, vamos dizer que ela vai buscar 2% do capital. Não é que ela vai ganhar os 3% todo dia, né? Que, exatamente. na verdade, aquilo ali, uma hora ela vai ganhar, uma hora ela vai perder, uma hora ela vai ganhar, vai perder, e aí vai gerar um saldo ali também, assim, né? E eu achei interessante, você falou da questão do dia de fúria. Então conta pra gente aí, você já teve dia de fúria? Como que foi? Já tive dia de fúria quando eu operava na física, né? Eu lembro que... Conta pra gente, então, como que foi esse dia? Foram, na verdade, alguns dias de fúria, sim. Eu lembro que na época eu percebi que foi um dia de fúria, não foi nem no dia. Porque eu fazia o diário de trade. Eu acho muito importante para quem está começando, além de fazer um diário, né, de acompanhamento do financeiro, por mais que dê trabalho, mas você colocar, tipo assim, a hora que deu a entrada, se foi compra, se foi venda, qual foi o ativo, com quanto que você entrou, se teve parcial e principalmente o racional daquela operação. E aí eu lembro que eu estava começando, sei lá, tinha umas 2 semanas no mês, eu estava muito bem, buscando ali os 100, 150, R$200 por dia. Falei, nossa, esse mês eu vou pagar a DARF, estou feliz e tal. E aí veio o mercado, ele acabou me estopando numa operação que eu, tipo assim, tinha entrado cheia e acabou batendo no meu gerenciamento de risco na primeira operação do dia. E eu não tinha aceitado isso, não aceitei, falei, não quero. E aí eu acabei devolvendo uma semana do meu resultado de 2 semanas em um dia. No outro dia, eu acabei aí devolvendo mais ainda. Então, foi basicamente isso. Não é uma história assim tão emocionante, mas assim, eu não respeitei o meu gerenciamento de risco. Se eu tivesse desrespeitado, eu poderia, sei lá, se a minha meta no mês era R$1.000, eu poderia ter saído com 80% da minha meta, mas acabei saindo negativo porque não respeitei meu gerenciamento de risco, sabe? Mas então, o que você sente que foi o gatilho disso, assim? Eu acho que Porque só pra contextualizar, assim, né, eu sinto que uma coisa... Eu já tive também dias de fúria, assim, que muito tristes, né? Mas eu sinto que, na verdade, nunca foi uma coisa só, né? É sempre uma coisa que vai se acumulando até o momento que você tem a catástrofe, digamos assim. Eu lembro que quando eu operava na física, eu tinha muito costume, teve uma época que eu comecei a melhorar, digamos assim, e eu comecei a fazer muito preço médio, por exemplo. Tá. Então, sei lá, uma mão padrão minha era de 10, 15 contratos, e já chegou dias de eu terminar com 80 contratos na mão, por exemplo. Entendi. E eu não tinha a mínima condição de segurar aquela quantidade. Então, assim, eu sinto que fui fazendo preço médio vários dias e foi dando super certo. Eu tava com um resultado super bom. E aí, na verdade, isso foi construindo uma coisa em mim de que, olha, toda vez que eu faço... Assim, vamos dizer que não era todo dia que eu fazia preço médio, mas assim, toda vez que eu tô numa enrascada e eu faço um preço médio, eu consigo me livrar. Só que 6 meses depois veio a conta de que um dia eu não consegui me livrar, entendeu? Eu nunca tive o perfil de fazer preço médio, não. Então, o que me deixava, assim, com raiva era principalmente a violinada. Isso acho que tira o sono aí de qualquer trader. E principalmente também eu operava, vamos dizer assim, dentro de um grupo. Eu tinha um grupo de pessoas no Zoom, enfim, que a gente operava junto. E aí,
às vezes, por exemplo, eu acabei de tomar um stop, aí depois deu uma outra operação que eu não entrei, aí eu vi que o pessoal deu gain, eu ficava assim, poxa, todo mundo tá no gain, só eu que não, cara, não é possível, não, a próxima eu vou entrar. E aí a próxima dava stop. Então, tipo assim, também de ficar nessa de se comparar com o outro, sabe? Sim, sim. Isso acabou me gerando, assim, não, todo mundo entrou, não, então a próxima eu vou entrar também e tal, não sei o quê. Isso, acho que meio que fomentou essa questão aí do dia de fúria, sabe? E eu sinto que, assim, isso que você falou é curioso, né? Da questão dos grupos. Porque a gente costuma se comparar muito, né? Eu brinco com o pessoal na sala que tem uns grupos de WhatsApp que sempre tem um amigo mentiroso, né? Que fala que o dia que ele ganha, ele aparece, o dia que ele some, ele não aparece. E às vezes o cara inventa boleto e tudo, assim. E no mercado, eu não sei se você sente isso, mas assim, eu sinto que a evolução, ela não necessariamente é linear, né? Não. Quem começa ganhando muito não quer dizer que é quem vai ficar por muito tempo no mercado. Às vezes você tem um amigo que está evoluindo super rápido e você sente que a sua evolução está devagar, mas é o que eu falo, assim. Eu odeio aquela frase do dinheiro bom é dinheiro no bolso, sabe? Porque eu acho que assim, tem como... Não, desculpa. mas eu vou explicar então. O que eu tô querendo dizer é que é o seguinte, eu sinto que tem formas de você ganhar dinheiro errado no mercado. Ou seja, quando você está ganhando um dinheiro em que o risco que você está correndo, uma hora isso vai te cobrar o preço. Que é o que eu falo do risco da ruína. Então, você está ganhando todo dia e aí, beleza, dinheiro bom é um dinheiro no bolso. Mas pode chegar um dia em que uma operação só consegue limpar tudo isso na sua conta. E aí uma coisa que eu falo muito com a galera, porque é normal a gente se comparar. Então, uma pessoa está evoluindo super rápido, às vezes outra está fazendo um gerenciamento de risco adequado, está sabendo se controlar, colocando seus limites, e às vezes ela pode ter a impressão de que ela está evoluindo muito mais devagar do que um amigo, porque às vezes olha só a régua, né? Só a régua do financeiro. E é o que eu falo, pessoal, qual que é a régua que você usa para poder determinar o seu sucesso no mercado? É só o financeiro? Se for só o financeiro, às vezes um amigo seu vai estar fazendo um monte de coisa errada, um monte de problema, vai estar tomando um risco totalmente desnecessário e você vai ter a impressão que ele está evoluindo mais, mas às vezes você está numa formação mais sólida. É nesse sentido, entendeu? Não, entendi. Eu uso em outro contexto. Quando, por exemplo, essa frase que você falou, né? Por exemplo, dinheiro bom, dinheiro no bolso, por exemplo, tá pagando pouquinho, vamos pôr na operação, gente, vão sair da operação, dinheiro bom, é dinheiro no bolso, nesse sentido. Então, são contatos diferentes. Mas, peraí, que agora eu esqueci o que você falou. Me deu um branco aqui. Que eu estava falando da evolução. Da diferença da evolução. Da evolução. Eu acho que, às vezes, entendo o que eu vou falar, ignorância é uma bênção. Eu acho que a maior parte das pessoas que começou no day trade, meio que começou, grande parte, não todas, meio que sem saber o que está fazendo. Isso eu já peguei pessoas no ao vivo, tipo assim, estou comprada no índice, como que eu zero? O que eu faço? Então, às vezes a operação está dando super bom. E às vezes a pessoa sabe o que está fazendo e está dando loss. Então, eu acho que todo mundo já teve aquela sorte de principiante aí no day trade. Acho que é muito comum. Mas a gente, igual você falou, a gente precisa medir não só nessa parte. Às vezes seu amigo realmente está seguindo, está tendo uma sorte super principiante, ele tá tendo um resultado super, super bom, mas ele não tem noção do que ele está fazendo, não tem noção do risco que ele está correndo. Então eu acho que esse tipo de pessoa, ela mais cedo ou mais tarde, ela vai quebrar. Igual eu falei, eu acho que muito mais do que você ter uma boa técnica, você tem que ter disciplina para você conseguir se manter no mercado. Eu não acho que a pessoa que se mantém no mercado, não necessariamente ela vai ter a maior taxa de acerto ou, sei lá, o melhor risco-retorno, mas ela vai ter disciplina para seguir aquilo que ela acredita. E é essa virada de chave. Parece que é simples, mas não é simples, porque vai meio contra a nossa natureza. Né? A gente tem que entender que nem sempre a gente vai ganhar, mas no geral, nos últimos 3 meses, nos últimos 6 meses, no ano, como é que foi o meu resultado seguindo esse tipo de operacional? Então, por isso que às vezes eu ainda falo com quem está começando assim, cara, sei lá, você se identificou com o operacional de fulano, então tá casando com o seu operacional, mas segue ele à risca, segue ele durante um tempo, não fica tentando mudar ele no meio do caminho, não, porque às vezes você não vai ter nem uma base de dados assim concreta para falar, olha, esse tipo de operacional meu funciona, ou esse aqui não funciona. Por isso que eu acho muito importante também fazer o diário de trading, porque você consegue ter um histórico do que funcionou e do que não funcionou para você. Então, com o racional ali da sua estratégia, você fala, ó, normalmente, em dias que tem lateralização, no 4º toque do suporte da resistência, tem um rompimento. Então, eu posso optar por tentar pegar
nesses toques, então operar dentro dessa congestão, ou tentar operar o rompimento. Como é que o meu operacional funciona nesses dias? Então, eu acho que você criar o seu operacional, né, principalmente ter a disciplina de conseguir seguir ele, sabe? Entendi, legal. Não, e uma coisa que você falou do diário, então, assim, eu acho que é uma coisa super bacana. Eu confesso que hoje eu não tô com muito tempo para fazer, mas... Não, mas hoje eu também não faço, não. Eu já fiz bastante, assim. E eu fazia tanto diário das operações em si, quanto um diário de meio que pegar tudo que aconteceu no dia, marcar no gráfico e meio que eu brinco que é fazer autópsia ali, né? Ver o que que aconteceu, mas como exercício, porque obviamente com o gráfico parado é muito mais fácil a gente ver, aqui aconteceu isso, aconteceu aquilo. Fácil, né? Mas assim, enquanto exercício. E o diário de trade pra você, assim, como que você fazia, ou como que você faz? O que você acha que é importante de considerar na hora de fazer um diário? É assim, igual eu falei, eu acho que tem que colocar, né, o dia, se era compra ou venda, qual que era ativo, quantos contratos você entrou, e deixar um espaço para você, tipo, deixar a anotação do racional da operação. Então, por exemplo, eu vi uma confirmação de pivô de alta, ok, fez a confirmação. E como é que foi a sua condução no trade? Porque, às vezes, você entra com, sei lá, com um objetivo de 500 pontos, bateu 100, 150, 200 pontos, você saiu porque você ficou com medo? Mas você saiu por quê? O operacional, ele se desfez ou foi mais uma questão do emocional? Porque a questão do emocional é um fator que mais influencia. Hoje, eu aprendi isso na marra. Quando a gente estava operando, quando eu operava no início, eu mexia muito, principalmente no stop. Eu acho que é meio comum, né, de quem está iniciando. Mas hoje eu não mexo mais. Porque o que acontece? Antes da gente entrar numa operação, a gente tem que fazer uma análise fria sobre, tá dando meu setup? O stop, ele é um stop que cabe no meu bolso? Faz sentido entrar nessa operação? Faz. Então, ok, então eu vou entrar nessa operação. A partir do momento em que eu estou nessa operação, eu já tenho um viés emocional. Então, ele vai pesar muito mais na hora de eu tomar uma decisão de, por exemplo, estopar ou não. Então, quando eu sou estopada, normalmente eu sou estopada cheia. Entendi. Mas acaba que o meu risco-retorno, né, a minha taxa de acerto acaba valendo a pena no final do mês e tudo mais, porque eu consigo pegar as parciais e, principalmente, como o meu objetivo é buscar alvos mais longos, eu consigo buscar operações de 500, 600, já consegui pegar 1.000 pontos no índice, mas são trades assim, que eu tento carregar, sabe? Entendi, legal. E aí, e assim, em termos de rotina, é uma coisa que a gente sempre conversa muito, às vezes nem sempre dá, né? Mas assim, cada trader, cada pessoa que opera acaba tendo uma rotina, coisas que sente que ajuda, etc. Você tem alguma coisa assim? Você tem alguma coisa que você gosta de fazer antes de você operar? Ou alguma forma de você começar o seu dia ali antes do mercado que você sente que chega a te ajudar ou não? Eu acho que não tenho uma rotina, mas eu acho que o mínimo que uma pessoa que vai operar day trade tem que fazer é se atentar para a agenda do dia. Então, precisa ver quais são os horários que podem ter mais volatilidade, algum dado. Tem coisa que não está na agenda, né? Que simplesmente alguém falou alguma coisa e acaba tendo volatilidade. Mas se atentar mesmo para, né, não ser pego aí de desprevenido. Porque o mercado em si, ele já bate muito. Por que eu vou estando consciente, por que eu vou me posicionar em um momento aí de volatilidade? Então, acho que o básico é isso, sabe? Tentar olhar aí um calendário econômico, algo nesse sentido. E também o próprio Morning Call, né? O Morning Call, basicamente, ele dá um resumo aí do que já aconteceram nas bolsas asiáticas, o que está acontecendo na Europa. Então, acho que o Morning Call, ele dá um resumo do como é que está o humor do mercado, o que a gente pode esperar ou não para o nosso mercado aqui também. E aí, para o swing trade, é a mesma coisa, o que você acha? Para o swing trade, eu acho que você tem que olhar assim, um pouco mais em detalhe. Por exemplo, você tá olhando um papel, ele está próximo ou não da divulgação dos resultados, ele vai pagar ou não proventos. Então, acho que você tem que estar um pouco mais atento nesses outros detalhes em relação a isso. Entendi. Então, assim, é porque uma coisa que é legal falar com a galera é porque a gente que é analista, assim, a gente vive tanto o mercado ali no dia a dia, né? Que eu sinto isso, assim, por mais que eu tenha alguma rotina ali no início do dia, como a gente vive tanto o mercado, é como se não desligasse da cabeça do mercado. Então, algumas coisas que às vezes o pessoal de casa faz, porque às vezes não está atento na questão do macro, ou então não está atento na questão das notícias, a gente acaba naturalmente incorporando, porque já meio que tá ligando no dia a dia, assim, com isso, né? Que acho que é um pouco da questão do analista e do trader.
E já puxando o gancho, uma coisa que muita gente me pergunta é, porque se você operava de casa, por que você virou analista? Essa é uma pergunta que às vezes tem um tom até, nem sempre é um tom cordial, né? Nunca Às vezes é um tom meio que tentando pegar ali no contrapé, assim. Mas o que você sente que te fez hoje ter preferência por ser analista, por exemplo? Olha, vou ser bem sincera, eu acho que assim, as pessoas perguntam assim, day trade dá dinheiro? É possível viver de day trade? Eu acho que é possível, mas eu acho que 90% da população não tem capacidade de viver de day trade. E eu me incluo nela, no sentido de que, por exemplo, hoje já tem gente que faz besteira, tendo a atividade de day trade, às vezes como uma fonte de renda secundária. Imagina você depender de pagar aluguel, pagar boleto, leite das crianças, somente com o day trade. Então, eu não me encaixo nesse tipo de pessoa. Eu gosto de ter a segurança do CLT, entendeu? Então, se eu pudesse hoje, eu faria isso. Eu teria o meu emprego. E você operaria. E operaria. Sim. Tentaria fazer umas operações ali, buscar como uma segunda fonte de renda. Mas eu acho que, não sei se é uma cultura do brasileiro, mas eu acho que as pessoas... eu acho que tem um pouco da questão da... sempre quando me perguntam do que eu virei analista, assim... Tudo bem que, dada a minha condição, eu estava lá operando na física, mas eu sentia que, até mesmo vindo aqui para o banco, por exemplo, é uma oportunidade de crescimento gigantesca. Sim. Né? E as pessoas, elas têm uma dificuldade de perceber a realidade de algumas coisas, no sentido que, por exemplo, você vai... Vamos falar lá. A pessoa chega e fala assim, eu quero fazer 100 mil no mês. Primeiro que você nunca vai fazer 100 mil no mês exatamente, cravado. Né? E fora que é o seguinte, se a gente está falando... Aí, no caso, não tanto swing trade, mas você está falando de intraday, você fazer uns 100 mil no mês, em média, você provavelmente deve estar aí você deve ter numa conta aí uns 4, 5 milhões, mais ou menos. Pelo menos os meus amigos que fazem 100 e poucos mil no mês, essa galera, não é que ele fica tudo travado em margem, né? Tem a renda fixa e tal, mas assim, a pessoa, ela já está num patrimônio ali de uns 5 milhões, mais ou menos. Não é com R$1.000 na conta, né? Exatamente, não é com R$1.000 na conta, assim. Então... Eu sinto que a partir do momento que eu percebi isso, eu falei, primeiro, cara, tem uma chance aqui de crescer pra caramba, de aprender pra caramba, de fazer networking pra caramba. Enquanto isso, meio que é como se fosse uma alavancagem também, né? Então, porque em vez de eu estar operando ali a minha conta que tinha lá os meus 200, 300 mil reais, eu conseguia também emitir recomendações, obviamente, com um volume muito maior. E com isso eu consegui ir criando patrimônio para depois, quem sabe, um dia... quiser voltar a ser trader, eu sinto... disso, né? Porque eu sinto que também é uma... A pessoa que leva isso num nível extremo, assim, de operar muito pesado e tudo, geralmente também a pessoa ela já teve alguma experiência antes, porque é muito difícil, né? Você começar com 18 anos com 18 anos eu quero viver de trade. Eu, particularmente, eu acho mais difícil, assim. Não, né? é difícil. E eu sinto até mesmo do perfil ali, seja da sala, dos clientes que a gente tem contato, a galera mais bem-sucedida, assim, ela já tem alguma experiência... maior, assim, não que seja impossível alguém novo ser bem sucedido, mas eu digo... É fora da curva, né? Um outlier, né? Mas a pessoa ela já construiu um patrimônio e depois ela foi operando aos poucos e alguns foram de mercado, né, também, então tem essa característica. E uma coisa que eu ia te perguntar, eu não sei quanto tempo de episódio que a gente tá aí, mas... E aí, Gabi, e agora pra frente? Me conta, o que você tá esperando? Quais foram suas primeiras impressões aqui entrando no BTG? A gente estava conversando já tinha um tempo, né? Pra você vir pra cá. Pessoal, tive que lutar pra convencer a Gabriela a vir pra cá. Vocês não têm noção, assim, mas me conta aí quais foram as suas primeiras impressões, sua expectativa. Olha... O que você sentiu diferente, assim? Eu tô sentindo que eu tô, sabe, no início do namoro, sabe? Que você tá... Tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Então, eu tô só no meu segundo dia aqui. Mas, assim, eu tô gostando bastante. É realmente uma realidade muito, muito diferente do que eu tava acostumada. Até falei hoje com a minha família, tava conversando assim, os papos que a gente tem lá na sala, assim, sempre me contando algumas histórias e tal, isso me deixa assim cada vez mais animada, porque é uma coisa que a gente sempre ouviu falar, né, ou então às vezes nem ouviu falar, mas podia imaginar, mas estar vivendo isso pra mim tá sendo assim, bem diferente e bem animador. Então, realmente, eu tô muito animada pra integrar o time e alavancar cada vez mais aqui essa parte de day trade, swing trade, enfim. E é isso. Tô animada. Mas, assim, alguma coisa que você achou diferente? O que você achou diferente, assim, de...
Eu acho assim, o tamanho dos clientes, né? A quantidade aí Aham. vamos dizer assim, do financeiro, dos Entendi. clientes que a gente lida, né? Até mesmo com essa questão do institucional, uma coisa Aham. que a gente só ouviu falar na história, Aham. você nunca viu na prática, Aham. não era uma coisa que a gente tinha contato. Então, eu acho que é isso. Eu acho, e também as histórias de mercado, de pessoas, assim, muito fora da curva. Às vezes não Que tão estão muito próximas, que né? estão muito próximas. Aham. Às vezes não conhecidas de mercado lá fora, mas pessoas que são muito interessantes aqui dentro do próprio banco e que você fala, nossa, gente, que essa pessoa é muito boa, né? Eu quero conversar com ela, Aham. né? Eu quero estar próximo dela para entender como é que ela pensa, qual que é o Aham. operacional dela, enfim, qual que é a visão de mercado dela. Quero extrair tudo dela para, né, ser uma Aham. pessoa melhor também, melhorar no meu operacional. E uma coisa que assim, né, tá, hoje literalmente é o seu segundo dia, né? Literalmente. Literalmente é o segundo dia da Gabi. Então, assim, você vai ver com o tempo que o pessoal é super acessível. Enfim, vou te ajudar a botar nos papos ali também. Mas eu acho que é isso, assim, eu acho que o bom é que ele tem ele acelera o aprendizado de uma forma impressionante, assim. Eu tô aqui não tem tanto tempo, né? Tem 4 anos. 4 anos e pouquinho. Mas eu sinto que, assim, o aprendizado que tem aqui dentro é uma coisa absurda. E é algo meio que, sinceramente, meio que muda um pouco de patamar de análise, de coisas que você olha, o jeito que você percebe o mercado, essas coisas assim, né? Não é papo para boi dormir, realmente, eu tô realmente sentindo isso, sabe? Aham. Que é muito diferente a visão, né? Enfim, a forma mesmo sei lá, de se portar, do que conversar aqui dentro, assim. E você fala assim, nossa, gente, vamos supor, sei lá, vocês estavam um dia conversando aí sobre commodities, sei lá, sobre petróleo. Eu falei assim, poxa, eu não me atento tanto a isso. Eu acho que vou começar a buscar mais informação para, né, poder me anterar, não ficar lá só assim, balançando a cabeça. Entender também, poder me posicionar. Macro também, né? Isso, dar minha posição, dar minha opinião, sabe? Então, igual eu falei com você, Costinha, assim que eu estabilizar aqui, né, tipo, achar um lugar para morar e tudo mais, eu quero dicas aí para você, tipo assim, o que eu posso ler, o que buscar para realmente tá no nível aqui que é exigido. Não, que isso. Você não ia ser escolhida à toa, fica tranquilo. Eu lembro uma coisa que assim, não sei nem se é legal falar, mas eu lembro que quando eu cheguei, eu fiquei meio inseguro, assim, com um monte de coisa, né? E eu ficava meio que assim, pô, será que eu merecia estar aqui? Aquelas coisas. E aí acho que o Claro mesmo e o Otto falaram, cara, você acha que, né, que o BTG é tudo isso? Você acha que a gente ia errar? Então... né? Gostei dessa visão. Então gostei. É isso. Não, mas com certeza. E Gabi, antes da gente fechar, conta aí também um pouquinho da gente sobre você, né? Fora do mercado. Quem que é a Gabriela Spork? A Gabriela Spork é uma pessoa muito caseira, né? Eu já fui muito abalada, hoje não mais. Hoje eu sou mais bela recatada do lar, sabe? Gosto de ficar mais quietinha, em casa com meus pets. Sou mãe de pet, tenho 2, adoro bicho. Então, eu sou uma pessoa que vai me ver rolando no chão com bicho. Gosto bastante, tô entrando nesse mundo de corrida. Então, sou basicamente uma pessoa muito da família também, eu sou filha única. E então, eu tenho uma proximidade muito forte com a minha mãe e também com os meus avós paternos. Então, eles são tipo minha base, meu tudo. Hoje eu sou o que eu sou por causa deles. E é isso. Eu sou assim, sou um bicho de 7 cabeças, não? Então é isso aí. Eu acho que assim, com o tempo a galera vai conhecendo mais de você. E Gabi, a gente sempre gosta de fechar então pedindo indicações de livros, músicas e filmes da Gabi Spork, nova integrante do time de análise técnica do BTG. Olha, um livro que eu gostei bastante... Pode ser de mercado ou pode não ser de mercado também, tá? Não, mas um livro de mercado que eu gostei bastante, que a primeira vez que... Eu já li ele algumas vezes, mas a primeira vez que eu li ele, deu um boom na minha cabeça, foi A Psicologia do Mercado Financeiro. Não, mentira, não é isso, não sei se é esse nome não, posso conferir? Pode conferir. E o Matheus não vai cortar, não. Não, corta, Matheus! Não. Pode deixar aí, Matheus. Não, para. Eu tô nervosa. Não, fica tranquilo. Psicologia financeira? Eu acho que é essa. Do Morgan Housel? Financeiro, deixa eu ver a capinha dele. Ele mesmo. Psicologia financeira. Vai cortar isso, né? Não, vai não. Psicologia financeira. Eu li ele a primeira vez, eu fiquei assim... Deu um boom na minha cabeça. E ele foi tão importante pra mim que eu tive que ler ele outras vezes pra conseguir absorver outras coisas. Então, é
É isso. E músicas e filmes que você gosta? Ai, músicas e filmes? Não faz comigo, não, Costinha. Não? Porque você não gosta de música? Eu gosto, mas eu gosto de sertanejo, eu gosto de pagode. Entendi. E filmes? Eu vou falar estilo. Eu gosto muito de suspense. Eu gosto de ação. Não terror, mas suspense, assim, uma coisa meio... Mas tem algum filme que você mais gosta? Ou que você assistiu várias vezes, por exemplo? Não, mas tem um filme que marcou minha infância, vocês vão rir da minha cara. Mas qual marcou minha infância mesmo, é Rei Leão. Entendi. Toda vez que eu assisto o Rei Leão, eu choro. Teve o live action agora também, né? Chorei também. Mas foi ruim ou bom? Eu não sei, eu não vi. Live action do Rei Leão ou do Mufasa? Do Rei Leão. Foi bom. O filme do Mufasa eu não gostei muito, não. Mas eu chorei muito. Entendi. É um filme que marcou minha infância. Enfim. Entendi. Então é isso. Gabi, muito obrigado pelo papo. Eu acho que assim, ao longo do tempo o pessoal vai te conhecer melhor. Igual eu falei com vocês. Gabi vai estar na sala, vai estar no podcast, nos relatórios, enfim. Né, a nova integrante aqui do time de análise técnica. O pessoal me cobrava bastante quando que vai chegar alguém, mas enfim, a gente tem que fazer esse processo com o maior cuidado possível, né? Não a gente não pode simplesmente chegar e trazer alguém sem estudar todo mundo, sem entender quem que era a pessoa certa. E com certeza a gente chegou na conclusão que a Gabi era a pessoa certa de estar aqui com a gente. Então, obrigado, né? Vai ser minha parceira aí do dia a dia. E, pessoal, se você gostou desse episódio, eu peço que você deixe o seu like, comenta, compartilha com seus amigos e também não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, @BTGPactual, @LucasCostaT, e em breve aí vocês vão ter aí também um arroba da Gabi para poder seguir. A gente tá acertando algumas coisas aí, mas quando tiver a gente coloca aqui na descrição do vídeo, tá bom? Muito obrigado, até mais e tchau, tchau. Valeu, pessoal. Valeu, tchau, tchau.